Então, o que vem a ser essa ferramenta? Essa ferramenta ela é desenvolvida e desmembrada em 9 blocos. O primeiro bloco é o bloco do segmento de mercado. É onde você vai eleger quais são os mercados que você vai procurar destrinchar, desenvolver, alinhar toda a estratégia de busca do seu potencial cliente. E aí você vai criar a sua persona, você criar o nicho do teu mercado para que você possa ter uma proposta de valor, que é o segundo bloco, aonde você tem uma solução, um serviço, um produto e você tem que buscar o seu diferencial. Qual o diferencial do teu serviço aos olhos do seu público-alvo? Então esse é o primeiro ponto que você tem que fazer, esse primeiro elo de conexão. Muitas empresas, muitos empreendedores pensam e dão uma linha de pink cérebro, né? Vou dominar o mundo. Bacana, legal, você pode transformar o teu negócio no Google, no Facebook. Pensa grande, mas primeiro começa pequeno. Nesse de começar pequeno, procura buscar um determinado nicho de mercado, de preferência aquele nicho que você está inserido, em função de uma dor que você sente. Se você tem uma determinada solução, um determinado serviço ao qual você tem uma dificuldade você sente a dificuldade de fazer a coisa acontecer enquanto consumidor, essa é uma dica muito importante. Você se inserir naquela situação e procurar resolver a sua própria dor. Então você vai começar a entender claramente quais são as dores do seu público-alvo. Terceiro bloco são os canais. Quais são os canais que você vai atingir, que você vai despertar o interesse do seu cliente, que você vai estabelecer como canal de atendimento, de distribuição do teu produto e serviço? Então você tem aí as redes sociais, você tem e-mail, marketing, WhatsApp, telefone, visitas, é um ponto de loja, é um site, ou seja, você tem diversos canais para você atingir e estabelecer um relacionamento duradouro com o seu cliente, fidelizar e expandir o seu negócio. E aí vem o quarto bloco, que é o bloco de relacionamento. Esse bloco de relacionamento se confunde muito com o bloco de canais. É nesse momento em que você tem que entender como você estabelece um relacionamento com o seu cliente. Você faz um disparo de e-mail marketing, ele te responde, você vai continuar falando com ele por e-mail, então aí você está usando o canal de e-mail para se relacionar com ele. Se você faz um trabalho, faz uma landing page, essa landing page captura o contato do teu potencial cliente, né? Nome, e-mail para buscar um e-book ou um vídeo, e ele cai na sua lista de transmissão, e a partir dali você começa a mandar e-mails para ele dentro de uma linha de disparo de e-mails automático, você está usando esse relacionamento com ele. Você aponta para uma determinada rede social, que dali ele cai para um message, e ali você tem um chatbot, ou então você interage com ele diretamente, então é ali que você vai fazer o contato com ele. Então, cuidado para não confundir o relacionamento com o canal, que é muito comum. O relacionamento está associado à forma que você interage com o seu prospect ou o seu cliente. E é aqui que você vai fidelizar, que você vai evangelizar e você vai fazer com que o seu cliente possa ser o seu melhor vendedor para indicar novas soluções. Aí nós vamos para o quinto bloco, que é fontes de receita. Esse bloco você tem que entender quais são as alternativas de oferta que você tem, quais são os serviços que você tem a oferecer de valor agregado, sempre alinhado à proposta de valor, aquilo que você tem de diferencial que a tua concorrência não te alcança. Então, quanto que o cliente está disposto a pagar por essa proposta de valor? E aí você vai precificar isso. Essa precificação é que vai dar direito a você a estruturar o teu negócio e cuidar de todas as suas atividades, seus recursos, como você vai remunerar seu parceiro e você vai montar a sua estrutura de custo. É o outro lado, é o lado esquerdo do teu bloco Canvas. E não é à toa que ele é separado da porta para fora, né, que é proposta de valor, segmento, canais, relacionamento e fonte, que está do teu lado direito, que é o lado ao qual que o seu cérebro responde pela sua emoção. Então, segundo a neurociência, o neuromarketing, isso é muito visto na PNL, o lado direito do teu cérebro responde e comanda o lado esquerdo do teu corpo. E é nesse lado que você começa a ter as decisões emocionais. E você tem que falar para o lado direito do cérebro do teu cliente, que é ali que você vai tocar ele na emoção, que você vai conectar com ele, é o chamado rapport, para que ele possa consumir de você. O lado esquerdo, que aí a gente entra começando pelo sexto bloco, que é o de atividades principais ou atividades chaves, é você identificar o que eu preciso fazer que é mais importante para que a minha proposta de valor
utilizando os meus canais, atinjam o interesse, despertem o interesse do meu cliente, para que eu possa estabelecer um relacionamento com ele. Então aí a gente vai elencando as atividades chaves. Aí eu vou para o 7º bloco, que são os recursos principais, recursos chaves. Para que eu possa desenvolver essa atividade, eu preciso de quais recursos? Eu preciso de uma câmera, eu preciso de um vídeo, eu preciso de um laptop, eu preciso de uma estrutura física ou não, eu posso usar um coworking, eu preciso de auditório, esse auditório vai ser muito utilizado por mim, então eu tenho que ter essa estrutura, ou vou alugar, eu preciso de uma equipe interna, eu preciso de softwares de CRM, softwares financeiros, software de RP, eu preciso de quais recursos que são principais. A gente precisa de um monte de coisa, mas cuidado com o desperdício. E aí a gente vai para os parceiros chaves, que são os parceiros, as empresas ou as pessoas físicas que vão fazer aquilo que eu não tenho condições de fazer, que você não tem condições de fazer. Por quê? Porque para atingir uma determinada atividade principal, para atender o interesse da proposta de valor percebida pelo cliente, e aí quando eu falo de proposta de valor, eu não estou falando de preço, tá? Valor é diferente de preço. Nesse sentido, aquilo que eu não consigo entregar, eu preciso recorrer a um parceiro-chave. E aí eu tenho que identificar quais são esses parceiros que não vão me deixar na mão, que eles são muito importantes para fazer com que a minha proposta de valor seja percebida pelo meu prospect, meu cliente. E aí eu vou para o bloco 9, que é o último bloco do Canvas. Esse bloco, ele é responsável pela estrutura de custos, que envolve a sua estrutura física, o seu prolabore, a sua retirada, a manutenção dos seus equipamentos, a aquisição dos seus equipamentos, os softwares, as remunerações da tua equipe, os impostos, encargos, tudo que envolve a sua empresa. Então aqui a gente consegue fechar, através dos 9 blocos, o entendimento do que é a ferramenta Business Model Canvas. Ok? Então vamos para a prática. Iremos ver proposta de valor e segmento de mercado. Bom, agora vamos para a prática. Toda a teoria que nós conhecemos do workshop Canvas se remete agora na prática. O coração da tua empresa é você quem faz. Você, seu sócio. Isso quer dizer que você tem que fazer tudo operacionalmente? Não. Porque também tem outra coisa, a dificuldade de delegar, né? Não, eu sou tão bom que só eu vou fazer. Não, você pode ter colaboradores, ter equipe que vá fazer aquilo ali tão bem. Oi? Esse é um problema e não é um problema, Marcelo. Por que você... Porque eu sinto isso na pele. Entendi. Entendi. Marcelo, é uma questão de mudança de paradigma, né? É uma questão de mudança de mindset. Isso pode ser muito simples para um e ser um problemão para outro. Então a gente tem que pegar isso daí e fazer um trabalho para desenvolver isso, porque é complexo se não tiver isso, né, absorvido, né? Que é você confiar em alguém, né? Confiar na competência, confiar na integridade moral, caráter, né? Agora, não é entregar o negócio na mão da outra pessoa. É você delegar tarefa para quem tem competência apenas operacional e delegar a responsabilidade para quem tem um nível superior. Então vamos lá. O princípio do segmento é para quem você tem que entregar o seu serviço, seu produto, sua solução. Tá? Então aqui é o ponto que primeiro tem que começar por aqui e é o ponto que você tem que imprimir mais energia. Investe tempo, pesquisa, estuda. Segmento de mercado, nicho de mercado, persona. O que é persona? Persona é o cliente hipotético, é o personagem do cliente hipotético ideal do seu negócio. Existe até um site chamado criesuapersona.com.br, muito legal. Você vai lá, coloca as características, isso, aquilo, aí bota lá, faz um resuminho, coloca até uma imagenzinha, uma figurinha, né, de um personagem, e você coloca aquilo ali. Eu não sei se vocês já fizeram isso. Eu hoje não faço porque a minha esposa não deixa. Mas o que eu fazia? Eu colava no meu banheiro as imagens dos meus sonhos. Já fizeram isso?
Alguém aqui já fez? Eu botava lá qual é a casa do meu sonho, qual é o carro do meu sonho, qual é o não sei o que, e botava lá. Eu tinha um canvas no meu banheiro era muito barato, né? Tá aqui, aí do lado de cá tinha os meus sonhos, do lado de cá tinha o meu mapa estratégico, meu canvas e os 3 planos de ações. Então quando eu acordava, tomava banho, tá isso aquilo, ia escovar o dente, tá aqui, né, coisa, e tá aqui do lado da parede, os meus sonhos, as minhas imagens, né? Carro, casa, viagem, preço já definido, né, materializando. Eu olhava ali todo dia. A minha mulher atual tirou tudo, né? Aí, isso é muito interessante. Tem uma máxima que eu sempre coloco, é o seguinte: tenha enfrentamento do problema, mas não foca nele, foca na solução. É uma questão de semântica. Eu tenho que olhar o problema, mas eu preciso ter um plano de ação de matar e resolver esse problema. E aí você cria, eu uso uma ferramenta chamada 5W2H, né? Onde eu defino o que é, por que eu tenho que resolver aquilo ali, quem pode me ajudar ou atrapalhar, quando eu vou começar. Esse quando também é outra coisa. Você quer fazer tudo ao mesmo tempo, cria um cronograma. Esse eu faço aqui, esse eu começo daqui a uma semana, esse daqui a um mês, esse daqui a 3 meses, esse... E você pode mudar isso sem problema. Mas você tem que tratar o assunto, você tem que ver ele, não é ficar na ideia, você tem que ir lá. Quanto isso vai me custar e quanto vai me render? Onde eu vou fazer? Num determinado momento, a gente tinha um escritório grande, 300 e poucos metros quadrados, e fazendo a modelagem de câmeras, revisando, eu faço isso trimestralmente, do negócio, qualquer ideia, o Canvas, inclusive esse formato aqui pequenininho é exatamente para isso. Qualquer coisa isolada eu uso um desse. Na hora que eu penso, é isso um plano de ação. Aí eu pego, para que eu preciso dessa estrutura aqui de escritório tão grande, que o cliente não vem para cá? Não preciso. Reduz isso. Aonde eu estou atuando? É no cliente. O cliente não vem até mim. Os meus consultores não ficam no meu escritório. Eles ficam home office, ficam em projetos. Vem, a gente senta, conversa, mas não fica. Então, não precisa de uma estrutura grande. A gente tem que tomar um pouco cuidado com isso. Então aqui a gente vai fazer os segmentos, né? A gente tem que entender os segmentos. E eu recomendo que a gente estude 3 segmentos. Primeira coisa é: qual é o tipo de empresa que você... Qual o tipo de porte de empresa que você vai atuar? É pessoa física? São MEIs? Microempresa? Pequena empresa? Média? Grande? Não dá de pink cérebro. Não, a minha competência é de atender todo mundo. Não dá. Tem uma época que eu trabalhava na Xerox, que eu atendia um segmento, fui gerente de soluções e atendia um determinado segmento de mercado. Aí mercado hoteleiro, mercado de governo. Em determinado momento foi atender o mercado de indústria gráfica, que era editora, gráficas e agência de publicidade. Eu atendia as maiores agências de publicidade, as maiores editoras do Brasil. Cara, são 3 empresas completamente diferentes. Sabe o que eu fazia? Segunda-feira eu estava interno. Reunindo, isso aqui, treinamento. Terça eu ia para as editoras. Terno, gravata, pastinha, chegava lá. Passava o dia visitando só a editora. Na quarta, eu visitava agências. Como eu chegava? Já mais solto, cabelo com gourmet, né? Camisa por fora, terno mais, às vezes uma calça jeans, um blazer, mais informal, mais, né? Quando eu ia para a gráfica, calça jeans, camisa, sem terno, porque é chão de fábrica. Eu estou falando de gráfica, sabe? Gráfica. Cara, chegar ali, o cara tá achando chegar de helicóptero, sabe? Investimento, 12, 15 milhões de equipamento, negócio pesado. O comportamento é completamente diferente. Você vai falar com um, é diferente do outro, que é diferente do outro. Comportamento, postura, necessidade, dores. Você vai falar com médico, é diferente de falar com publicitário, que é diferente de falar com engenheiro. Uma empresa de pequeno, de micro, de médio e grande, são comportamentos completamente diferentes.
O seu produto você entra por onde? Pela área de RH ou pela área de marketing? O RH pensa de uma forma, o marketing pensa de outra. E olha que eu estou falando da mesma empresa, tá? Então entender disso é muito importante. Quem é o decisor? Não adianta entrar com o gerente, você tem que entrar pelo diretor, por exemplo, em alguns casos. Ah, mas o gerente influenciador vai nada. O gerente vai atrapalhar o teu negócio, vai até te atender bem, mas você vai achar que está bem na fila e não vai avançar. Em outros segmentos é o gerente. Em alguns segmentos você entra por compras. Em outros, dependendo do mesmo segmento, produto, não é pelo compras, é para uma área que vai chegar para compras, ó, compra com ele. Então, entender isso é fundamental, antes de você pensar na sua proposta de valor. Agora você vai começar a desenvolver a proposta de valor. O segmento de cliente, a gente tem, por exemplo, ó, mercado de massa, mercado de nicho e extremamente segmentado. Outro detalhe importante é a segmentação geográfica. Nós estamos numa grande metrópole. Logística aqui é muito complicada. Não dá para você visitar Leblon, Barra, Jacarepaguá, Recreio, Nova Iguaçu. Então você tem que criar territórios geográficos. Você tem que dominar. Quando eu trabalhei para a Coldwell Banker, a estratégia que eles orientavam, que era muito difícil de implementar, porque a cultura do profissional daqui do Brasil e do Rio de Janeiro não aceitava e não entendia isso. Que era o seguinte: você como corretor de imóvel, você tem que ter 500 imóveis na sua carteira, todos em um único bairro. Esquece imóveis de outra região. Então, se você é do Recreio, só foca no Recreio. Capta 500 imóveis e é uma questão de lei de Pareto. Aí tinha uma curva que era 500. Se você tem 500 imóveis, você pega 500 imóveis e você precisa se relacionar e visitar 20% dessa carteira, que são 100, concorda? Então eu preciso me relacionar todo mês com 100, no outro mês com outro 100. Então 5 meses você se relaciona profundamente com toda essa carteira e vai repondo em função dos imóveis serem vendidos por você ou por outro. E você vai atualizando. Quando você faz essa definição geográfica, é mole. Porque daqui a pouco você está pegando 3 clientes no mesmo prédio, mais 2 ali na frente. E quando eu falo do Recreio, é mais fácil ainda, que você não precisa nem pegar carro. Você entra aqui no prédio, tá isso aqui, você entra com não sei o que, opa, tudo bem, eu não só vim aqui tirar mais uma foto. Não sei o que, isso aqui, lá, mas faltou esse documento aqui. Assina aqui, por que você não assina a autorização de venda de exclusividade? Vamos já pensar aqui no teu financiamento? A senhora não me informou por que a senhora está querendo vender. Não é porque eu estou separando. Ah, está separando? Então me dá o contato do teu marido também, pegar a documentação dele. Daí o que eu vou fazer? Eu vou vender para os dois. Não é isso? Eu vou vender um para vender os dois. Então vamos providenciar já o financiamento dos dois. Eu já providencio a carta de crédito para os dois. Eu posso ter uma carta de crédito sem ter um imóvel para comprar. Uma pré-autorização de uma carta de crédito. Sim? Eu posso simplesmente fazer um empréstimo para esse casal usando 50% do imóvel em garantia. Então, se o imóvel vale 1 milhão, eu pego 500 mil, dou 250 para cada um, ou até faço o seguinte: pego 250 e dou entrada em 2 imóveis. E esvazio esse imóvel para vender. E ainda resolvo o problema conjugal que está um querendo meter a porrada no outro. É assim? Porque é uma briga desgrenhada isso. Então existem soluções que você começa a fazer a partir do momento de quê? De uma questão de nicho, de segmento, inclusive geográfico. Exemplo de segmento de cliente: pessoas que moram em um raio até 3 km do local da loja. Hoje você tem uma série de tecnologias que você pode ter um alcance. Eu não preciso atingir. Eu tenho que focar. Quantas pessoas tem aqui, por exemplo, na Abelardo Bueno? A gente está aqui na Abelardo Bueno. Quantos prédios tem aqui? Comerciais e residenciais. Se eu imprimir uma energia de uma estratégia de marketing só para atender essa região, quantas pessoas devem ter aqui?
200? 1000? 100 mil? Não tenho ideia. É gente pra caramba nessa região. Qual é a distância daqui? Isso aqui não tem 3 quilômetros da Abelardo Bueno total. Ou tem? Vocês acham que tem? Acho que não tem. Abelardo Bueno toda daqui, do início daqui, que é o número 1, né? Até o final, acho que não tem. Não tem 3 quilômetros. Você andando, você consegue. Assim, de qualquer forma, é uma área pequena, né? Como, né? Quantos prédios estão sendo colocados aqui que você pode atuar? Então, homens jovens que praticam esportes radicais. E aí vai. Classe média alta que usa produtos de luxo. Adolescentes que gostam de andar na moda. Executivos que comem fora de casa. Eu tive uma época muito engraçado, que eu todo dia chegava em casa e fazia compra no posto de gasolina, com o mercado do outro lado. Imagina o custo financeiro que eu tinha. Aí, em um determinado momento, quando eu chegava lá, era muito engraçado. Eles já sabiam o meu... Quando eu ia botar o combustível, eles mapearam o meu consumo, então eles começaram a me sugerir melhorias de redução de custo, incrementos de consumo, que chegava sexta-feira e todo dia eu usava o posto, porque eu lavava o carro todos os dias eu lavava o carro. Eu morava em Salvador, e aí a Salvador você pega a orla, seu carro vira uma camada de brisa, né, de salitre, né, estraga o carro. Então você todo dia lavava o carro, para evitar, né. Então lavava, secava. Enquanto ele lavava, botava combustível, não sei o que, rodava muito. Então botava combustível, lavava o carro, não botava combustível todo dia, né, mas lavava o carro todo dia, pegava alguma coisa. Aí era um sadia da vida, né, uma lasanha, um parmegiana, uma cerveja, um vinho, todo dia pegava alguma coisa, todo dia, com o mercado do outro lado. Para mim, a minha preocupação era dinheiro, era economia ali, era conveniência. Eu tinha consciência do custo operacional, mas para mim era confortável, sabe por quê? Porque eu era tratado que nem um lorde ali dentro. Todos me chamavam pelo nome, todos brincavam comigo, todos estavam ali, todos, os frentistas, era um atendimento absurdamente legal, eu me sentia bem. Eu vinha estressado e ia para lá para sentar, aí ficava, eles botavam som, aí sempre, assim como eu, tinham outras pessoas nesse mesmo nicho, né, mesmo hábito, que parava ali, a gente ficava, tomava cerveja, daqui a pouco não trazia violão, sabe, a gente fazia um negócio ali, nosso happy hour, sabe, nosso descanso para chegar para casa. Na linha de segmento cliente, a palavra segmento possui implicitamente que se trata da escolha de uma fatia do mercado. O menos é mais. Quanto mais você fatiar, melhor o teu entendimento, melhor a tua capacidade de clareza da percepção de valor do cliente. Isso não impede de você escalar outros mercados. Pense grande, mas comece pequeno. E quando você nicha muito, você acha que a sua capacidade de ganho diminui, mas não, você começa a perceber. Sabe quando você quer comprar um determinado carro, né? Aí você pensa, vou comprar um carro, sei lá, Civic vermelho. É um negócio... Já viram algum Civic vermelho? Eu nunca vi. Não, já até vi. E um Civic vermelho, estou chutando. É muito capaz que a gente sair daqui e tem um Civic aqui estacionado vermelho aqui na porta. Você começa a prestar atenção. Quando você começa a nichar um segmento, você começa a encontrar, as pessoas aparecem, surgem. Você quer armar um cliente milionário? É difícil você encontrar esse cliente. Trabalho com um investimento, vou buscar o meu cliente que investe 1 milhão. Beleza. É difícil até encontrar o primeiro. Depois você encontra o primeiro, um cara que tem 1 milhão, conhece outros. Grande abraço, vamos que vamos.